Muito bem, então vamos iniciando o nosso estudo de hoje do livro Autodescobrimento de Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no item O Ser Subconsciente, Computação Cerebral. Nós vamos pegar aqui da metade desse tópico, né? Nós paramos aqui nesse ponto, ó. Eu vou colocar para vocês aqui na telinha, né? Peraí. Prontinho aqui. Então ela começa dizendo de uma forma bem interessante para a gente, né? Que cada um elabora o próprio programa de sucesso ou fracasso. Né? Cada um de nós elabora o nosso próprio programa de sucesso e de fracasso. Olha que importantíssimo isso, gente. Que coisa extraordinária. O sucesso, o fracasso já não é apenas algo de fora, né? É algo que não é uma condição, eu fui colocado numa condição feliz, infeliz, de sucesso, de fracasso, não. É programado por nós. Tá? Então a Joana de Ângeles está dizendo, ó, cada um elabora o próprio programa de sucesso ou fracasso, mediante atitudes que se transformam em bases de segurança da existência, irradiando seus conteúdos psíquicos conforme as qualidades vibratórias de que se constituem. Tá? Vocês entenderam, pessoal, a importância disso? Né? Somos donos da nossa vida, somos autores da nossa vida, e nós nos programamos para o sucesso ou para o fracasso. Tá? Então, não adianta a gente ficar colocando a culpa no governo, culpa na família, culpa nessa ou naquela situação. Né? A Joana de Ângeles fala assim que muitas vezes, frequentemente, ela fala assim, nós tivemos um insucesso porque não fizemos a planificação mental. Nós não fizemos a elaboração mental daquilo que nós almejávamos. Né? Então, é isso aí, gente. Nós temos que nos programar para o sucesso. Mas sabe qual é o problema? O problema é que o sucesso é uma das coisas que mais amedronta as pessoas. Ah, Alexandre, eu não acredito, mas é verdade. O sucesso é uma das coisas que mais amedronta as pessoas. Junto com o amor, né? É uma das coisas que as pessoas mais têm medo. É de dar certo. Ah, mas eu não acredito, Alexandre. Eu, medo de dar certo? Jamais. Mas ao mesmo tempo que a pessoa fala isso, ela sente aquele friozinho na barriga quando tudo está dando certo. E quando ela está tendo algum sucesso, ela fica preocupada. Meu Deus, o que vai acontecer depois disso? Né? Será que eu vou sofrer depois de depois de dar certo alguma situação na minha vida? Né? Porque a gente tem aquele mecanismo autopunitivo. Parece que sempre quando alguma coisa dá certo, depois outra vai dar errado. Aquele que ri muito depois vai chorar, não é? É assim que a população fala? É aquele mecanismo autopunitivo que a gente tem, nos impedindo ao sucesso, nos impedindo ao amor, né? A experiência do amor, da plenitude. Todos nós temos, em maior ou menor grau, esse tipo de problema dentro da gente. Né? Então nós temos que nos acostumar com o sucesso, acostumar a vencer, né? Acostumarmos a sermos bem-sucedidos. Tá? Porque sermos mal-sucedidos, a gente já sabe como é. A gente já vem tendo dificuldades difíceis há muitos milênios já. Mas e ser bem-sucedido, como é? Isso é novo para nós, né? A Maria, que maravilha ler. Tipo assim, a gente tira no nosso HD tudo que a gente coloca, né? Assim, se a gente não colocar, não tem nada lá. Né? Ou tem as tranqueiras todas que a gente tem colocado ao longo do tempo, né, Maria? Então, nós precisamos nos programar para o sucesso. Né? E o sucesso aqui não é o sucesso do ego. Não é o sucesso do ego, o sucesso da competitividade, da aparência, da força, não é esse sucesso.
É o sucesso de conseguirmos realizar as coisas positivas que nos propomos, né? Nós não vamos buscar o status pelo status, não vamos buscar a projeção pela projeção, nós vamos buscar a realização. Se viermos a ter projeção, sermos conhecidos ou não, isso aí não é o enfoque. O foco é construirmos algo, né? O enfoque é sermos úteis, é aprendermos, né? Esse é o enfoque mais importante para nós. E às vezes, junto com isso, vem uma projeção, vem até a parte financeira, tá? Mas não que o objetivo principal seja esse, né? Mas é nos realizarmos, é nos educarmos, nos desenvolvermos. E nesse processo a parte financeira pode se ajustar, a parte social, né? Em termos de projeção, isso pode acontecer, não como objeto da nossa busca, mas como o algo a mais que Jesus fala, né? Buscai o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, se a gente busca o que é bom, né? O que é positivo, né? Então, Mari, o que acontece é uma confusão muito grande, inclusive em torno disso aí que você está falando, tá? Não conheço você, não sei se algum dia você já participou com a gente, não sei se você conhece o meu trabalho, mas o que eu posso dizer para você é que não se trata disso que nós estamos falando, tá? Não se trata de teosofia ou teologia da prosperidade, tá? Sim, eu só estou colocando, só estou organizando as coisas, tá? Então não se trata de nós fazermos uma teologia da prosperidade, tá? A questão é essa, em termos de religião, não, mas não tem, só estamos organizando as coisas, o raciocínio, né? Então, o que nós temos percebido, Mário, é o seguinte, existe uma negação muito grande por parte das religiões, principalmente no espiritismo aí, e algumas outras, existe uma negação muito grande da matéria, tá? Aquela ideia de aquele que é rico não vai entrar no reino dos céus, né? É mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus, tá? Que eu tenho trabalhado sempre aqui com o pessoal, a gente tem conversado a respeito disso, tentando desfazer certos equívocos, tá? Nós não podemos partir da negação da matéria, nem a negação do dinheiro, tá? Então nós não podemos negar essa necessidade, tá? A religião, ela tem algo a dizer sobre isso, que não significa fazer do espiritismo uma teologia da prosperidade, tá? Então você me desculpe também, mas é que nós temos que organizar as coisas, tá? Senão dá a impressão que é uma insinuação, né? Nesse sentido, que não é verdadeira, tá? É diferente a gente falar assim, ó, Deus te ama e por isso Deus vai te ajudar e você vai ser rico porque Deus vai ser o seu sócio, tá? Deus vai ser o seu sócio e você a partir de agora, você pagando para a nossa igreja aqui, você vai estar bem porque Deus é teu sócio e tal. Não é isso. Agora veja bem, quando você não trabalha contra você, quando você não está trabalhando contra você, ou seja, quando você se conhecendo, você começa a desfazer daqueles mecanismos de autopunição, de autossabotagem, que são mecanismos psicológicos, que muitas pessoas, exatamente, autossabotagem. Você está entendendo? É diferente. Quantas e quantas vezes nós poderíamos estar em situação melhor, até financeiramente, eu não citei só isso, mas até financeiramente, mas tem pessoas que falam assim, não gosto de dinheiro, tudo que eu tenho na carteira, eu me desfaço rapidamente, porque eu não gosto de dinheiro, eu não gosto de gente rica, não sei o quê. Isso é um problema, entendeu? Isso não é virtude, isso não é qualidade, isso é um problema. O que vocês acham que vai acontecer com a vida da pessoa, com a vida financeira da pessoa? Às vezes a família está lá precisando de recursos, né?
A família está lá com dificuldade e tal, e a pessoa está achando que a virtude é espantar o dinheiro da vida dela, entendeu? Então são esses mecanismos autopunitivos, autossabotadores, que acabam fazendo mal para a gente. Aí o que as pessoas falam? Ah, não, porque eu estou com dificuldade, é porque Deus quer assim, porque Deus é que está mandando essas dificuldades para mim, e é nada, não é Deus coisa nenhuma. Não é Deus coisa nenhuma, é o que a Joana de Ângeles está dizendo aqui. Né? É o que ela acabou de dizer. Cada um elabora o próprio programa de sucesso ou fracasso, mediante atitudes que se transformam em bases de segurança da existência, irradiando seus conteúdos psíquicos, conforme as qualidades vibratórias de que se constituem. Entendeu? Então, se nós estivermos, né, exatamente, Deus, nós não podemos imaginar que Deus quer o melhor para nós. Deus sempre quer o melhor. Deus quer o pior para nós. Deus sempre quer o melhor. Mas será que nós estamos querendo? Entendeu? Será que nós estamos trabalhando pelo melhor? Não é? Então, é isso que nós precisamos questionar também, né? Mari, ela está falando totalmente da lapidação moral. Ela está falando totalmente da lapidação moral. E até quando nós estamos falando de dinheiro, não, nós estamos falando de lapidação moral. Entendeu? Eu acho que você está vendo como coisas diferentes. Você está vendo material uma coisa, moral outra, você está vendo como coisas diferentes. Mas eu estou vendo como a mesma coisa aqui. Em todos os momentos ela está falando de lapidação moral. Exatamente. Ajuda-te que o céu te ajudará. Ok? Então é exatamente isso. Ela não deixou nenhum momento de falar a respeito de melhora moral. Sempre. Tá? Só que essa melhora moral ela se reflete em vários aspectos na nossa vida. Isso é inegável. Né? Tá? Então vamos lá. Continuando com a Joana aqui. Né? Não basta, portanto, anelar por esta ou aquela conquista. Olha só, gente, não basta, portanto, desejar, anelar esta ou aquela conquista. Só isso não adianta. A pessoa fala assim, eu queria tanto tal coisa, mas eu vou pôr na mão de Deus. Tá, vou pôr na mão de Deus, porque Deus é que sabe. Tá, ok, vamos ver onde é que vai chegar isso. Vamos ver o raciocínio da Joana aqui. Ela fala assim, torna imprescindível insistir e perseverar, de forma que a potência da ideia inusitada predomine sobre as que se encontram arquivadas, comandando os acontecimentos. Gente, mais claro do que isso, só se a gente não gostar da Joana de Ângeles, só se a gente não quiser estudar a Joana de Ângeles, ou a gente não concordar com ela, e aí é o problema da pessoa e da Joana de Ângeles, porque para mim está claríssimo aqui. Não basta, portanto, anelar por esta ou aquela conquista. Torna-se imprescindível insistir e perseverar. Então, aquela atitude da pessoa que fala assim, eu vou pôr na mão de Deus. O que ela está fazendo? Ela está tendo uma atitude cômoda. Ela está dizendo assim, eu não vou me esforçar para conseguir a coisa. Eu não vou me esforçar, deixa que Deus lá, ele se esforce para mandar para mim, porque eu não vou me esforçar por conquistar. Né? Vai esperar que tudo caia do céu. E quando a Joana de Ângeles trata do Deus interior, do self, da presença de Deus dentro de nós, o que ela está dizendo ao mesmo tempo? Que nós precisamos sim mobilizar esse Deus interior, a potência criativa, nós precisamos mobilizar esse potencial superior que nós temos para manifestar o nosso desejo, para manifestar a nossa busca. É muito fácil a gente falar, vou pôr na mão de Deus. Não, eu não gosto desse negócio de pensamento positivo, porque eu gosto de deixar para Deus decidir. Mas ninguém disse que Deus não está participando desse processo. Não é? Ninguém disse, nem a Joana disse que Deus não está participando desse processo. O tempo todo ele está participando desse processo. Entendeu? E o que não for para nós termos também, nós não teremos. É como o Divaldo fala num dos seminários dele lá,
ele fala de uma maneira muito engraçada, ele fala assim que... agora eu aprendi como é que tem que ser com Deus, né? Ele fala assim, quando eu vou pedir para Deus, eu já aprendi como é que eu tenho que fazer. Eu tenho que pedir muito, eu aproveito e já peço muito. Assim ele dá os descontos que ele achar por bem, e eu acabo conseguindo aquilo que eu preciso. Tem um seminário que ele fala sobre cura e tal, e que ele faz essa brincadeira aí, né? Então quando eu vou pedir, eu já peço muito. Aí ele já dá o desconto que ele precisa lá, e a gente acaba tendo aquilo que a gente necessita, né? Mas é uma maneira que ele está dizendo, e é correto isso, né? Não tem problema nós manifestarmos o nosso desejo, gente. Não tem problema nós manifestarmos o nosso querer. Não tem problema. Tá? Não tem problema nenhum. Mas e se eu não merecer? E se eu não merecer? Gente, não queiramos fazer o nosso papel e o papel de Deus. Isso sim é querer fazer mais do que a gente pode. É querer fazer o nosso papel e o papel de Deus. O que eu quero, eu preciso saber o que eu desejo, o que eu quero para mim, para minha família, para minha vida, eu preciso saber o que eu quero. Em todos os sentidos. Né? Agora, se eu mereço ou se eu não mereço, gente, sinceramente, eu não tenho condição de avaliar. Eu não tenho condição de avaliar o que eu mereço e o que eu não mereço. Sinceramente, eu não tenho essa condição. Quem tem essa condição? Deus. Os espíritos amigos, aqueles que me conhecem profundamente, eles sim têm condição de avaliar o que a gente merece e o que não merece. Então, eu partir do princípio que eu não mereço nada e ficar me auto-sabotando, já é um erro. Já é um erro. Entendeu? Já é um erro. Então, nós precisamos manifestar. O que Jesus falou? Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Não é? Porque tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo que recebereis, você receberá, vós recebereis. Entendeu? Então, gente, Jesus foi bastante claro, né? Ele não colocou condições, né? Ele colocou o potencial que nós temos e a necessidade de manifestarmos o nosso desejo, de conhecermos o nosso desejo, que já é uma coisa bem importante, viu? Só da gente conhecer, da gente perceber o que a gente realmente quer, já é uma coisa extraordinária, viu? Porque tem muita gente que não sabe o que quer. Né? Quando nós pelo menos começamos a descobrir o que nós queremos, já está de bom tamanho. Né? E manifestar esse desejo. Né? Boa noite, Léo. Um abraço. Tá? Então ela fala, né? Não basta, portanto, anelar, né? Desejar por esta ou aquela conquista. Torna-se imprescindível insistir. Tem uma outra frase da Joana de Anjos que ela fala assim: não cesse de autoinduzir-se. Se você quer a saúde, né, o sucesso, a conquista de recursos variados, ela fala até da beleza, se você quer a conquista de virtudes no lugar de defeitos, não cesse de autoinduzir-se. Não pare de autoinduzir-se. Não pare de usar a autossugestão, o pensamento positivo, a visualização terapêutica. Não pare de fazer isso. É o que ela acabou de dizer aqui também. Né? É preciso insistir, perseverar, de forma que a potência da ideia inusitada, da ideia nova, porque no nosso HD lá está cheio de tranqueira, né? Está cheio de tranqueira, então aquela ideia nova, ela passe a predominar sobre as que se encontram arquivadas, comandando os acontecimentos. Boa noite, Naldemar, um abraço. Não tem tanta gente que fala assim, não sei porque para mim dá tudo errado, né? Tudo que eu vou fazer, não sei o que, dá errado, né? Aquela pessoa negativa, pessimista, mas a gente sabe o porquê. Porque está cheio de programações negativas no seu inconsciente. Está cheio de pensamento negativo que ela fica alimentando. E depois ela não sabe o porquê dá tudo errado.
Porque essas programações, elas estão comandando os acontecimentos. Tem uma outra frase que a Joana fala assim: quem comanda a nossa conduta moral e social é o subconsciente. Ou seja, é o inconsciente. Não é o consciente. É aquilo que nós não estamos tendo consciência. É aquilo que comanda a nossa vida, gente. Se nós queremos mudar os resultados na nossa vida, temos que mudar, inevitavelmente, o subconsciente. Não tem jeito, tá? Não tem escapatória aí. Então vamos pegar mais um parágrafo aqui para a gente continuar analisando, né? Considere-se uma emissão sonora persistente em fracos decibéis, no entanto audíveis. Se ao mesmo tempo forem emitidas outras ondas mais altas e volumosas, ei-las que se sobreporão às anteriores, anulando-as e, por efeito, destacando-se na acústica dos ouvintes. Então aqui ela está dando um exemplo de como seria esse mecanismo, né, Maria? Ela está explicando para a gente, detalhando mais. Como é que seria isso no subconsciente? É assim, é como se você tivesse uma gravação lá, baixinha, mas audível, né, que é a gravação que está comandando o nosso comportamento. Gravações negativas, né, conceitos negativos, tal, que estão comandando o nosso comportamento, tá? E se ao mesmo tempo forem emitidas outras ondas mais altas e volumosas, vamos supor que a gente começa a fazer autossugestão. Aí você começa a gravar aqueles conceitos positivos, né? Me permito ser feliz, eu durmo bem todas as noites, eu pego no sono logo que eu fecho os olhos para dormir, né? Eu me realizo no casamento, eu tenho uma família maravilhosa. Começa a cultivar esses conceitos positivos, esses pensamentos positivos, né? O que acontece? Se tornam essa onda sonora mais alta e volumosa, que vai se sobrepondo àquela antiga gravação que estava gerando efeitos negativos, né? Então essa gravação nova, ela acaba se destacando na acústica do nosso ser, vamos dizer assim, a acústica da nossa mente, tá? E acaba predominando na nossa vida, certo? Como o inconsciente é o grande executor, uma das funções do inconsciente é executar. Ele não vai perguntar se é verdade, se não é, se está certo, se está errado, se é bom, se é ruim, se é moral, se não é, se é cristão, se não é. Ele vai executar. O que você falar que é verdade, verdade se tornará para o seu inconsciente. Verdade se tornará na sua vida de relação. Verdade se tornará no seu trabalho. Verdade se tornará no seu casamento, na sua família. Tá? Então a gente precisa tomar cuidado com as verdades que a gente cultiva, porque elas se tornarão realidade, mesmo que não sejam verdadeiras. Vocês estão entendendo? Mesmo que não seja legítima, tudo que acontece na minha vida é negativo, tudo dá errado. Não é legítimo isso. É um conceito equivocado, né, Ana Cláudia? Está errado. A pessoa não está enxergando direito o potencial que ela tem, o que a vida oferece, né? Então é um conceito equivocado, mas se torna verdade na vida da pessoa. Tá? Se torna verdade, infelizmente, né? No consultório, quando a gente vai tratar alguém, a gente sempre tem que fazer esse trabalho. Perceber quais são as verdades que a pessoa está cultivando como verdade. Né? E aí começar a questionar, mas peraí, esse conceito aí que você acabou de emitir, vamos analisar esse conceito aí. Será que todos os grupos têm resistência a novos participantes? Às vezes a pessoa ela traz esse conceito equivocado. Alexandre, todos os grupos, uma vez eu ouvi falar que todos os grupos têm resistência a novos participantes. Eu falo, será que é assim? Não sei não, hein? Talvez não seja assim.
Você acredita nisso? Ah, eu acredito, porque uma vez um professor me falou isso. Pois ó, se você acreditar de fato nisso, ou ficar repetindo muito isso, essa é a realidade que você vai encontrar. Porque você vai começar a entrar com o pé atrás e os grupos vão começar a ficar com o pé atrás com você. E isso vai se tornar uma verdade na sua vida. Porque você vai manifestar uma desconfiança e o grupo vai ficar desconfiado com você. Entendeu? Então, você veja como é que a gente produz, né? Como é que os conceitos têm poder, né? Na nossa vida, porque eles passam a reger o nosso comportamento. E o nosso comportamento passa a evocar o comportamento no outro. Né? Então os nossos conceitos geram determinadas condutas, né, posturas nossas que vão evocar determinados comportamentos no outro. Aí eu falo assim, ó, tá vendo? Não falei que os grupos são resistentes aos novos participantes, tá vendo aí, ó, viu? Mas eu é que produzi, eu é que criei isso, né? Isso eu não percebo muitas vezes, né? Boa noite, Jandira, seja bem-vinda. Então, continuando aqui, o processo de aquisição dos valores elevados é de longo curso, é de curso longo, bem elaborado, com frequência e bom direcionamento, a fim de alcançar-se o êxito pretendido. O processo de aquisição dos valores elevados é de curso longo, bem elaborado, com frequência e bom direcionamento, a fim de alcançar-se o êxito pretendido. Então, gente, é que nem uma construção. Nós temos que escolher materiais, os procedimentos que a gente vai usar, né? Nessa nossa reforma interior, na aquisição de valores elevados, né? É um processo longo, é um processo para a vida inteira, para as encarnações, ao longo das encarnações, né? Mas nós podemos começar agora, pela eleição de pensamentos, de conceitos mais concordes com o que a vida realmente é, mais legítimos. Quais são os pensamentos legítimos? São aqueles que vão em direção ao bem, à saúde, ao equilíbrio, à paz, que evocam as coisas boas nas pessoas. Isso é legítimo. Isso é a verdade. Como é que uma verdade é verdadeira? Uma verdade é verdadeira, como diz a Joana de Ângeles no livro Despertar do Espírito, se ela nos leva ao bem, se ela nos produz paz, harmonia, saúde, aí nós vamos discernindo se é realmente verdadeira ou não. Né? A Maria já programando as próximas, né? As próximas encarnações, né, Maria? Exatamente, é isso aí, né? Então a gente precisa tomar cuidado, né, com o que a gente está elegendo, quais são os nossos pensamentos eleitos por nós, os conceitos que nós gostamos de conservar, de repetir, de falar para os outros. Ah, porque comigo é assim, porque não sei o quê, não sei o quê. Né? Aí fica repetindo aqueles conceitos, às vezes equivocados. Então nós temos que parar e repensar. Né? Nós podemos até, à medida que a gente percebe determinados conceitos que a gente vive sempre emitindo, escreva e analise. Peraí, será que esse conceito é verdadeiro? Né? Será que esse conceito é bom? É positivo? Se não for, eu preciso mudar. Porque senão ele vai produzir resultados negativos na minha vida. Né? Ok? A Sandra, o ditado levou, pagou. Levou, pagou? Aqui no Brasil, Sandra? É papuf. Comigo é assim, né? Não sei se é isso que você quis dizer, né? Bateu, levou, né? A pessoa tem aquela atitude, né, de agressão, né? Foi agredido e já agride, né? Então, isso se estiver fixado em nós, né? Pode se transformar na minha atitude, né? Na nossa atitude do dia a dia, né? Então ela continua aqui, né? Assim dizendo, quem deseja a paz? Aqui, ó. Assim sendo, quem deseja a paz e anele pela saúde, pelo equilíbrio, pelo sucesso,
Não cesse de autoinduzir-se. Olha aqui, gente. É que ela fala isso em mais de um lugar, mas é aqui, ó. Né? Ela fala isso de formas diferentes, ela acrescenta algumas coisas, tira outras, mas ela repete isso aqui em alguns lugares, né? Mas olha que importante, ó. Quem deseja a paz, anele pela saúde, pelo equilíbrio, pelo sucesso, não cesse de autoinduzir-se, cultivando os pensamentos vitalizadores das aspirações até anular aqueles que se encontram nos arquivos do subconsciente, que passará a exteriorizar-se com os conteúdos correspondentes da atualidade, das novas fixações psíquicas e emocionais. Estão vendo, gente? É isso aí. Né? Então, esse é um dos pontos que ela fala. Ó, não cesse de autoinduzir-se. Tá? Se nós queremos, olha, o sucesso. Ah, não, Alexandre, sucesso não, porque o espírita não está em busca de sucesso. Vai estar em busca do quê? Do insucesso? Tá certo, quem busca saúde, equilíbrio, sucesso, não cessa de autoinduzir-se. Tá? Vai começar um negócio lá, um negócio novo, uma lojinha nova lá, não tem problema. Queira o sucesso, busque o sucesso, mentalize o sucesso, imagine que está vendendo bastante, imagine que a coisa está, as pessoas estão circulando bastante. Gente, não é o problema. Entendeu? Se nós não formos pensar assim, nós vamos pensar como? A loja lá largada às moscas, né? A loja falindo. Para a gente chegar para a pessoa e animar a pessoa e consolar a pessoa, é isso que a gente quer? Não é? Não é isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas estejam bem. A gente quer torcer pelo bem-estar delas, pelo sucesso delas, não é? Pela abundância na vida delas. Aliás, a melhor forma da gente melhorar a nossa vida é torcer pela melhora da vida dos outros. Porque tudo que a gente deseja aos outros volta para nós multiplicado. Entendeu? É simples efeito da ação e reação. Não é? Pela lei do retorno. Né? Isso é normal. Jesus falou sobre isso. Né? Da semente, né? Lançada à terra, vai dar, né? Vai multiplicar. Então, nossos pensamentos são assim também. Né? Então, é normal, nós temos que desejar o sucesso. Tá? Então, vocês entenderam? Ó, não cesse de autoinduzir-se. Tá? Até fixar no subconsciente e anular aqueles pensamentos que estavam arquivados lá, né? Que estavam produzindo os efeitos negativos. Tá? Então, vamos nos reprogramar. Né? A Sandra está colocando. Uma vez chegou os jornalistas aqui na minha casa, por causa da família do meu marido. Certo. E o que aconteceu, Sandra? Conta o resto aí, senão vai ficar todo mundo curioso aqui. Ah, por causa do sucesso. O seu marido é muito conhecido aí, Sandra? Muito famoso? A mãe dele é famosa? Ah, tá. Né? Sequestraram a prima, né? Então, você vê que coisa, né? Em qualquer área, né? Em qualquer área, a pessoa que se destaca, a pessoa que se desenvolve, ela acaba atraindo a atenção das pessoas, né? Não importa em qual área seja, né? A área do dinheiro, a área do prestígio social, né? A projeção, né, da imagem e tal, muitas vezes atrai os interesseiros aí, né? Os criminosos, então isso é realmente um risco maior, né? Não tem dúvida. Tá? Então ela continuando aqui, né? Para que se consume o triunfo do empreendimento, o auxílio divino faz-se presente no próprio aspirante à felicidade. Ó, isso aqui é para acabar com qualquer sofisma aí do pessoal que fica falando contra o pessoal que fica falando contra o pensamento positivo, né, gente? Contra o subconsciente, aquela história toda. Isso aqui é para acabar com qualquer pensamento contrário, né? Olha só. Para que se consume o triunfo do empreendimento, o auxílio divino faz-se presente no próprio aspirante à felicidade.
que o deve desenvolver. Tá vendo? É o Deus em nós. Né? O auxílio divino é o Deus em nós. É a nossa vontade, a manifestação do nosso desejo, mas da nossa operosidade, do nosso trabalho, da nossa força de correr atrás das coisas, de planejar, de executar. Né? Tudo isso é continuação do pensamento positivo. Inclusive, fica muito mais fácil de nós fazermos tudo isso quando nós nos automotivamos. Eu percebo, por exemplo, que um dos primeiros benefícios da autossugestão é a automotivação. Vocês vão perceber, quando vocês começam a se autossugestionar, vocês mesmos começam a se automotivar. É o primeiro efeito que tem. Já melhora a motivação. Entendeu? E essa própria motivação já é um fator maior de conquista. Você se automotiva, você já utiliza mais a sua energia, o modo de ver as coisas positivamente, né, Marcinha? Tudo isso é fator propulsionador para a conquista. A Joana, no livro O Ser Consciente, ela fala assim: nada de inusitado acontece. Tá? Não é uma magia, não é uma coisa extraordinária, inusitada. É simplesmente as energias positivas irradiadas, são as energias mentais que acabam produzindo aquilo que se almeja. Entendeu? Não é uma coisa mágica. Tem gente que fala assim, não gosto de pensamento positivo porque é muito mágico, não sei o quê. Tem nada de magia. Tá? Não tem nada de superstição, de magia. É simplesmente a manifestação de um poder que todos temos, né? Existente em nós, que é um poder divino, né? É a presença divina dentro de nós, manifesta, né? Esse poder manifesto. Alexandre, mas doutrinariamente, onde é que tem isso? Só pegar no Evangelho segundo o Espiritismo. Pega lá o Evangelho quando fala da fé humana, a fé divina, que se nós acreditássemos verdadeiramente no poder que tem o pensamento, né? Das energias que são mobilizadas no fluido cósmico universal, que une todas as coisas, né? Olha só, o fluido cósmico universal nos une a todos. E quando nós mentalizamos, nós manifestamos essa energia que transita pelo fluido cósmico e alcança o objetivo, né? Alcançando curas, alcançando mudanças de situações, né? Transformação de determinadas situações. Tudo isso é viável, né? É factível, vamos dizer assim. Maria, a gente cria na mente, elas são plasmadas, né? Aí ficamos felizes de ver nosso projeto funcionando, de vento em popa, é maravilhoso, exatamente, né? Isso não é negativo, né? Se forem projetos de luz, se nós soubermos eleger o que nós queremos, né? Se nós soubermos querer de forma adequada e elegermos o nosso querer de forma adequada, as nossas construções serão maravilhosas, né? A Marcinha está dizendo, e se não acontece como queremos, nossa compreensão é outra. Entendemos perfeitamente e não ficamos tristes, como ficávamos. Nossa fé não se abala. Perfeito, Marcinha. A Marcinha tocou num ponto aí que é fundamental. A pessoa fala assim, mas eu fiz esse negócio de mentalização positiva e não mudou nada. E não funcionou, né? Bom, primeira coisa, a Joana falou agora há pouco aí que você tem que insistir, persistir. Ela não falou por quanto tempo? Ela não falou por quanto tempo? Ela falou até que você alcance. Entendeu? Até que você alcance. Então, às vezes a pessoa faz um dia de mentalização positiva lá, de autossugestão, e já quer que no outro já manifeste ali o que ela quis, né? Assim não passa de mágicas, né? Gente, isso pode acontecer de um minuto para outro, pode acontecer de uma hora para outra, de um dia para outro, de um ano para outro, de 10 anos, de 20 anos. Pode acontecer até na próxima encarnação, entendeu? Pode acontecer até na próxima encarnação, tá? Então a questão é, nós não ficarmos na expectativa ansiosa, né?
Aliás, quando a gente começa a pensar em termos positivos, nós já vamos deixando essa ansiedade de lado. Porque a insegurança desaparece. Porque quando a gente começa a canalizar esse otimismo, essa força positiva, a segurança nos diz que nós teremos tudo o que nós necessitarmos. Nós temos que confiar, exatamente. Claro, Mário, todos podem perguntar, tá? Está aberto para todos aqui. Fica à vontade, tá? Vocês entenderam? A confiança passa a ser outra, né? A gente deixa de olhar o mundo e as situações pela ótica da insegurança e da desconfiança, né? Que é o que a gente acaba fazendo, né? Ai, meu Deus, ai, não vai dar, ai, não vou ter dinheiro, ai, vai acontecer isso, ai, não vai... Já começa a se desesperar, não é? Essa aí é a ótica da insegurança, né? Começa a gerar desespero, medo, aflição, né? Mas a proposta é justamente o contrário, tá? Ok? Ok, deixa eu pegar mais um pedacinho. Tem uma historinha aqui muito engraçada aqui que ela conta. Deixa eu ver o que a Mari está colocando. Então você diz que a pessoa deve insistir nas telas mentais, fazendo a tela mental já possuindo o que ela deseja. Até aí ok. É a Joana que fala isso, Mari. Ela fala que nós devemos plasmar mentalmente o que nós almejamos. Por exemplo, a cura. Mentalize que você está curado. Ah, mas eu estou doente. Não importa, mentalize a cura. Mentalize que suas células estão perfeitas, seus órgãos estão perfeitos, ok? Ela fala assim, ó, projete-se no futuro, imagine-se saudável, tá? Mas não existe também, a Mari está dizendo, mas não existe também a necessidade da coerência das telas mentais que as pessoas fazem? Não entendi isso, Mari. O que você está chamando de coerência das telas mentais que as pessoas fazem? Porque assim, se eu fizer tela mental, insistir em, digamos, algo material, como uma Ferrari, certo? Aí de repente o universo me dá a Ferrari. Porém eu jamais poderei pagar o IPVA de uma Ferrari. Então você não deve ficar pensando na Ferrari, se você já sabe. Se você já sabe que não vai ter condição de pagar, é uma questão de você escolher o que você quer. Você está entendendo, Mário? Esse é apenas um mecanismo. Você tem que saber eleger. É lógico, você não pode excluir o discernimento na escolha do seu objeto do seu objeto de desejo aí. Você está entendendo? Não, mas o seu exemplo foi bem adequado. O seu exemplo foi bem adequado. E eu vou dizer para você que se você ficar insistindo muito na Ferrari, você vai acabar conseguindo essa Ferrari aí, viu? Que você está falando. Agora o problema do IPVA, só se você pensar assim, olha, eu vou conseguir uma Ferrari, mas vou conseguir pagar o IPVA também. Que eu acho, eu sugiro que você faça isso. Pense na Ferrari, mas pense no IPVA também. Ai, ai. Tá? O tamanho do seu sonho, Mari, é seu. Entendeu? Se você quer uma bicicleta ou quer uma Ferrari, é a sua bicicleta e a sua Ferrari. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Aí é do âmbito, vocês desculpa, tá? Aí é do âmbito de cada pessoa. Cada pessoa que tem que saber o que deseja, o que necessita. Tem pessoa que pode necessitar de um avião. O cidadão lá é um empresário, tem que ficar indo para lá e para cá de carro. Ele precisa de um avião. Qual é o problema dele querer um avião? Um helicóptero? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa aqui no meu consultório que tinha 6 aviões. Né? Oh, louco, né? Né? 6 aviões. Vocês estão entendendo? Mas a vida da pessoa comporta isso. A vida da pessoa comporta isso. Entendeu? Então, nós temos que usar, sim, Mário, o discernimento. E aí que a Joana de Ângeles, ela chama a nossa atenção de queremos da forma adequada. De queremos da forma adequada. O certo não é querer 6 aviões ou não querer 6 aviões.
Para mim, 6 aviões para mim vai ser um estorvo hoje na minha vida. Mas eu não sei, daqui a 20, 30 anos, pode ser que seja a solução minha. Você está entendendo? Então eu não posso traçar o meu padrão como o padrão de todos. Eu não posso dizer assim, para mim não dá. E para todas as pessoas que querem isso, elas estão erradas. Não. Porque cada um tem que observar para si aquilo que deseja, aquilo que necessita. Aquilo que quer de maneira justa ou não, cada um tem que avaliar. Tá? Aí a Sandra quer um jegue, né, Sandra? Sandra Saviano quer um jegue. Então, é apenas um mecanismo. O seu inconsciente, ele não vai questionar se você está precisando ou não está precisando. Você falou que você tem, ele vai executar. Quanto tempo ele vai levar para executar isso? Não sei. Vai depender da sua insistência, vai depender do curso da sua vida, que é uma coisa muito individual. Tá? Agora, ele não vai questionar se você precisa ou não precisa. Ele vai executar. Entendeu? Quanto tempo ele vai levar para isso, eu não sei. Tá? Aí vai depender de cada pessoa. Né? Mari, então, mas o que eu quero dizer é que muitas ficam fazendo tela mental, mas de coisas sem cabimento. Então faça, Mari, você uma coisa que tenha cabimento para você. Não se importe com o que as pessoas estão fazendo. Cada pessoa será responsável pelo que fizer do próprio pensamento. Mas já não é assim? Já não é assim? Cada pessoa já não faz da própria vida do jeito que elas querem? É assim. É apenas um recurso. Jesus já não tinha falado, 2000 anos atrás, pedi e obtereis, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Ora, tem gente pedindo absurdos, tem gente buscando absurdos, tem gente insistindo em absurdos. Mas aí é problema da pessoa. Cada um elege aquilo que quer, aquilo que acha por bem eleger. Entendeu? Entendeu? Não, mas então use a sensatez, Mário. Eu estou entendendo. Tá? Mas não, aí não nos preocupemos com o outro. Nos preocupemos com nós que estamos aqui. Em fazermos, então façamos para nós o que é o melhor para nós. Entendeu? É isso. O que a Joana está falando é a técnica. A técnica é essa. Entendeu? Agora, o que cada um fará com isso é da responsabilidade de cada um. Como é que Jesus falou? A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Né? Então, façamos da maneira que acharmos melhor e ponto final. Entendeu? Cada um se responsabilizará por aquilo que fizer da própria vida. Se a pessoa quiser usar esse mecanismo aí do subconsciente para se enganar, para cultivar ilusões, para atrair apenas riqueza, prazer, não sei o que lá, com esquecimento das suas necessidades espirituais, o problema vai ser dela. Não é isso que a Joana sugere aqui. Ela sugere que nós nos desenvolvamos, né? Que nós saibamos o que desejamos e busquemos tudo o que é bom para nós. Tudo que vai nos ajudar em termos evolutivos. Né? Agora, se eu não quiser fazer isso, aí é um problema que eu vou estar criando para mim. Né? Então a gente tem que ser positivo, né, gente? Exatamente. Então, para terminar, tem uma historinha aqui, gente, que eu acho que espelha bem essa questão aí de pôr na mão de Deus, tal, né? Então, olha lá. Narra-se que um religioso, ao ver uma área verdejante e produtiva de grãos, recamada de flores e prosperidade, entusiasmando-se, disse ao agricultor, que bela gleba Deus lhe ofereceu. Tá? Então, olha só, um religioso que foi visitar uma chácara lá, um sítio, sei lá, uma área verdejante, produtiva, tal, cheia de flores, prosperidade, e falou assim, olha, que bela gleba, que belo sítio, que bela chácara Deus lhe ofereceu. Né? Tá, então vamos ver a continuação aqui. Né? Aí continuando, né? Olhando em derredor, o homem com as mãos calosas, queimado de sol, respondeu-lhe com naturalidade,
O Senhor necessitava ver como era antes, quando ele cuidava sozinho. Essa foi boa, né? Vocês estão entendendo? Porque você precisava ver como é que era essa região aqui quando Deus cuidava sozinho. Gente, isso aqui não é diminuir Deus, não. Deus é o Senhor do universo, né? Dos universos, né? Deus é o Criador de tudo. Mas é interessante, né, Gilda? É interessante a gente analisar a verdade que contém isso aqui. A verdade do esforço, da idealização, da materialização, do planejamento, não é? Da mentalização que faz com que nós criemos contornos, organizemos a plantação, as flores, né? A harmonia ali do ambiente, a estética, né? E antes era um matagal só, né? Era um pântano, era um matagal, era tudo que a gente imaginar aí, né? Então, eu acho que espelha bem aquela questão do colocar na mão de Deus. Ah, não, eu deixo na mão de Deus. Deus é que sabe o que eu preciso, que é uma posição cômoda. É uma posição cômoda, né? O grande desafio, gente, é nós descobrirmos o que necessitamos. Deus sabe o que nós necessitamos, né? E nunca esteve fora das mãos de Deus, né? Mas o grande desafio é nós também colocarmos a nossa mão. É também descobrirmos o que desejamos. Esse é o grande desafio. Né, Maria? Esse é o grande desafio. Descobrimos o Deus interno, descobrimos o que nós queremos da vida e descobrimos o potencial de manifestarmos esse desejo, esse trabalho, né, para mudarmos a nossa existência. Esse é o verdadeiro desafio. A Gilda, mas ele espera que nós descobramos o que verdadeiramente queremos. Perfeito, é exatamente isso, Gilda. Exatamente. O Léo está colocando, sermos co-criadores com ele. Perfeito. Né? Como diz André Luiz, né, no início do Evolução em Dois Mundos, que todos nós somos co-criadores com Deus, né? Em plano menor. Em plano menor. Né? E qual que vai ser a nossa capacidade de co-criar com Deus? O quanto mais descobrimos o Deus dentro de nós, quanto mais descobrimos e desenvolvemos o Deus interior, maior será a nossa capacidade co-criadora, transformadora, multiplicadora, curadora, aí tudo que a gente imaginar, né? Tudo que eu faço, vós podereis fazer também e muito mais. Mas depende de vocês conhecerem o potencial que vocês têm, que nós temos, né? Senão, enquanto isso não vai ser difícil, né? Enquanto nós partimos da desconfiança, da insegurança, da descrença, aí é difícil, né? Como é que nós vamos mobilizar o potencial superior que temos, né? Aí a Joana fala assim, a criatura humana possui os potenciais íntimos para a plenitude, que aguardam ser desvelados, qual a gema preciosa que se oculta no cascalho grosseiro. Tá? Então olha aí, gente, todos nós temos esse potencial para a plenitude, né? Só que nós temos que desvelar essa gema preciosa. Tá? Então isso é trabalho, por isso que a gente está aqui estudando, tentando entender, né, Maria? Brilha a vossa luz diante dos homens, né? A gente está tentando entender isso tudo que Jesus falou há tanto tempo, né? O cérebro, na sua função de instrumento, reage conforme os imperativos da mente que por ele se exterioriza. Estão vendo, gente? Ó, até o nosso cérebro. Qual é o potencial do nosso cérebro? Nós não sabemos. Mas nós sabemos que ele vai reagir como instrumento conforme a mente exterioriza através dele. Quem manda no cérebro é a mente. E se nós, no campo mental, começarmos a mentalizar positivamente, o cérebro vai a reagir positivamente. E nós superamos aquela depressão, superamos aquele transtorno bipolar, aquela ansiedade, aquele medo, aquela fobia. Nós superamos isso. Né? Se nós mobilizarmos a nossa mente, se nós começarmos a pensar mais positivo. Né? Tá certo que tem certas situações
que serão difíceis de se transformarem, até porque são fatores kármicos, né? Que nós pedimos, necessitamos e passaremos. E passaremos. Para aprendizado. Porque o aprendizado é muito importante na nossa vida, né? A Sandra, eu tive 2 meses de pânico. Minha mente não deixei de usar remédio, é isso? Não deixo o pânico entrar. A Juliana me curou. Olha só, Sandra. Tá vendo? Pensamento positivo aí, né, Sandra? Mas não usei remédio. Mas também não teria problema se você usasse remédio não, viu, Sandra? Os remédios estão aí para ajudar, tá? A questão é nós não ficarmos dependentes dos remédios. O que nós pudermos fazer, transformar, melhorar sem a medicação, melhor. Tá? Mas não vamos fazer, não vamos correr perigo, não vamos correr risco, né? Se precisarmos, usemos, né? Tá? Aí para terminar ela fala assim, ó, o self prepondera no conjunto, quando lúcido e desperto, fixando nas telas do subconsciente, viciado pelas reencarnações infelizes, as aspirações superiores de que se faz portador na marcha do progresso para a total realização. O que ela está dizendo aqui, né? Que o nosso subconsciente ele ficou viciado pelas reencarnações infelizes que nós tivemos. Então, os insucessos que nós tivemos, eles nos dizem hoje que nós teremos insucessos novamente. Então, o nosso subconsciente ficou viciado aí nesse insucesso, né? Nas coisas negativas e tal. Né? Por isso que o self predominando, lúcido, desperto, né? E fixando nas telas do subconsciente as aspirações superiores, né? Aí nós vamos realmente marchando para a total realização. Tá? É isso aí. Só tem mais um finalzinho aqui, gente, aí já acaba, tá? Espera aí que eu vou colocar o último parágrafozinho aqui e já termina. Pronto, aqui, né? Então vamos lá. O espírito, portanto, é o agente que semeia e colhe conforme a qualidade do material que utiliza. Olha que coisa maravilhosa, né, gente? Pensamento, a nossa mente, né? As sementes, né? Conforme a gente semeia os pensamentos, a gente semeia no nosso inconsciente os conceitos positivos, pensamentos positivos, né? Nós colhemos conforme a qualidade do material que nós utilizamos. Tá? Se foram sementes negativas, nós colheremos coerentemente com essas sementes negativas. Né? Se forem positivas, a colheita será positiva. A ascensão é a experiência que começa no desejo de elevar-se e conquista a conquista. Sedimenta os impulsos inteligentes, sábios, conseguindo chegar ao patamar anelado da plenificação, ao alcance de todo aquele que o intente, consciente e subconscientemente. Ah, gente. Então, olha lá, está ao alcance de qualquer pessoa. Ah, Alexandre, mas eu tenho condição de ser feliz? Tem. Ah, mas eu tenho condição de me planificar? Tem. Depende do quê? De você. E o que em mim eu tenho que fazer? Comece a mudar o pensamento, que é a origem de tudo. Comece a alterar o pensamento. São as sementes de uma nova vida, de uma nova atitude, de novos hábitos, de uma nova saúde. Comece a alterar os pensamentos. Ah, mas e os sentimentos? Os sentimentos vão acompanhar os seus pensamentos. Se você altera pensamentos, inevitavelmente vai alterar sentimentos e emoções. Porque os sentimentos e as emoções vão acompanhar a mudança do pensamento. Tá? É só uma questão de tempo. A gente primeiro começa no nível conceitual. Vamos mudando o conceito da coisa. Antes eu achava que a vida era uma droga, que o planeta era uma desgraça.
E eu acabava agindo, sentindo e reagindo emocionalmente conforme esse pensamento, gente. Vocês estão entendendo? Aliás, basta esse pensamento para acabar com a nossa vida. Ah, a vida é uma droga. Pronto, acabou com a vida. Acabou com as possibilidades de ser feliz, né? Porque esse pensamento cultivado, ele é capaz de destruir a sua vida. Eu falo às vezes para as pessoas, às vezes para mudar a vida de uma pessoa, basta mudar um pensamento. Né? Esse pensamento que a vida é uma droga. Pronto. Se você mudar, olha, a vida é uma coisa maravilhosa. Pronto. Já muda um monte de coisa. Viver é ser feliz. Viver é amar. Viver é fazer amigos. Viver é buscar o bem. Olha quantos conceitos positivos. Viver é se realizar. Pronto, mudou a vida da pessoa. Porque ela vai começar a reagir emocionalmente, sentimentalmente, atitudes, agora seguindo uma nova ordem, seguindo um novo conceito, vamos dizer assim, tá? Certo? Então é isso, gente. Então nós acabamos por hoje, né? Graças a Deus, estudando esse assunto aí positivo, né? Que a gente possa aproveitar e realmente utilizá-lo no nosso dia a dia, né? Que a gente precisa tanto, não é verdade? Muito bem, é isso aí, né?